Olá, família! Como vocês estão? Sejam todos e todas muito bem-vindas a uma transmissão Luz Divina Criadora para o nosso mês de maio, tá? Eu tô aqui com o Oráculo dos Arcanjos hoje para trazer para vocês essa leitura. É uma canalização direta, gente, que eu vou deixar aberto, tá? A espiritualidade vai falar o que ela quiser. Não vou focar em pergunta específica, não vou focar em área, nada. Porque eu tô aqui somente mesmo como um canal a serviço, né, da consciência crística, para trazer as mensagens de despertar e expansão consciencial. Expansão dessa consciência crística para vocês, tá bom? Observe, já caiu uma carta aqui na mesa. E quem vem trazendo a primeira mensagem para o mês de maio é o Arcanjo Raguel, tá? O Arcanjo Raguel, ele auxilia no processo de manutenção, de preservação da ordem divina. O Arcanjo Raguel, ele vem dizendo para vocês, olha, tudo é como deve ser, tudo está onde deveria estar. Então não adianta você ficar preocupado demais, ansiosa demais, aflito demais, tá? Signo de Touro, nossa, tô sentindo até uma palpitação no meu peito, como se tivesse algumas pessoas se sentindo aflitas, se sentindo ansiosas, se sentindo oprimidas. Também tem um pouco de opressão. Entendi. Também tem um pouco de repressão. Gente, são palavras parecidas, mas têm significados diferentes, tá? Vocês podem pesquisar o significado para vocês entenderem melhor como que vai dialogar cada palavra dessa com vocês. Lembrando que é uma leitura coletiva, então nem tudo é para você. Se assiste até o final, pega o que te faz bem, o que te edifica, e o que não faz você solta, que o universo vai levar para quem é de direito receber, tá bom? Então o Arcanjo Raguel, ele tá dizendo para você olhar além da ilusão, para você ver a ordem subjacente das coisas. Ai, Paloma, são tantas palavras difíceis, eu sei que são. Eu sei que são palavras às vezes que a gente não compreende, por isso que a leitura deve ser salva, para você depois ouvir mais uma ou duas vezes pelo menos, porque como é uma mensagem canalizada, você vai entender uma coisa agora, da próxima vez que você ouvir você entende mais um pouco, da próxima vez você entende uma outra coisa que você não tinha entendido na primeira vez, entende? Por que isso? Porque a tua consciência ela vai se abrindo aos poucos, ela vai expandindo aos poucos. Então, quanto mais você rever em outros momentos, não tô falando de você rever hoje, amanhã e depois de amanhã, não. Veja hoje, quando for semana que vem, você vê de novo. Quando for dali a um mês, vê de novo. Bota um despertador no celular, sabe? Pra te lembrar disso. Por quê? Porque a mensagem vai sendo decodificada aos poucos. E você consegue ter o acesso total a ela, certo? Enxergue para além. Quando ele fala de ver ordens subjacentes, ele está falando assim, tente enxergar além. Você está com um foco de visão muito no micro. Você precisa aprender a olhar o macro. Então, é Touro que está muito com a energia de Virgem. Sabe aquela energia da minúcia? E não é o movimento para você agora, não é esse, Touro. Você precisa expandir a sua visão. Então é como se eu visse algumas pessoas aqui pegando um telescópio e ficando ali com o telescópio na mão e só olhando a vida através de um telescópio. Desculpa, gente, de um microscópio. Tô falando telescópio, nada a ver. É porque eu tô doida, gente, pra ter um telescópio, né? Eu tava pedindo um telescópio a Deus, é isso. Falei, Deus, manda din-dins pra eu comprar um telescópio, ou então manda alguém pra me presentear com um telescópio, porque o céu daqui de onde eu tô morando é surreal. E eu quero muito poder apreciar a vista noturna daqui utilizando um telescópio, viu? Então, aceito presentes, viu? Se alguém quiser me mandar aí, mande aí pra Paloma Guerra Filgueiras, Vale do Capão, Caeté-Açu, município de Palmeiras. O correio daqui recebe, eu vou lá buscar. Porque aqui onde eu moro não chega correio em casa, observe. Então, o correio não traz nada em casa, a gente tem que ir lá buscar, tá? Mas é isso, gente. Essa questão do olhar a vida,
o arcanjo Raguel tá dizendo para você. Olha a vida como a vida, não é como a vida se apresenta, é como a vida pode ser. Que lindo! Gratidão. Eu amei, eu vou chorar. Não, eu não vou chorar. Eu não quero chorar, não vou chorar. Gente, que lindo essa consciência. Gratidão. Pare de olhar a vida como ela é e passe a olhar a vida como ela pode ser, como ela pode vir a ser, como você pode criar, como você deseja que ela seja, sacou? Isso é uma grande sacada, né? É uma grande sacada, inclusive, da lei da atração. Essa consciência, ela nunca tinha chegado pra mim, viu, gente? Chegou aqui agora e eu tô muito feliz por isso. Vou anotar isso no papel e deixar colado perto da minha cama, na parede, assim, pra todo dia eu acordar e olhar pra aquilo. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Primeira coisa que você veja de manhã, né? Você pode, sei lá, talvez eu faça até uma tatuagem, viu? Pra ficar olhando isso aqui todo dia. Bicha, se tu já é manifestadora, agora que o bicho vai pegar. Porque é isso, gente. A gente não tem que olhar a vida, encarar e ficar o tempo todo com foco nos problemas, nos desafios, nos conflitos. A gente tem que começar a enganar o nosso cérebro, a nossa mente. Porque a mente, ela é mentirosa. A mente mente pra gente o tempo todo. E tudo na realidade que a gente tá vendo, tudo que a gente tá lidando hoje, é, na realidade, tudo ilusão, gente. A gente tá aqui com o véu de Maia, a gente não tá enxergando verdade praticamente nenhuma. Nada disso é realmente isso, entende? Pode parecer uma grande loucura isso, mas é o que é, viu? De verdade. Então, as coisas não são o que parecem, literalmente. Nem tudo o que parece é, e as coisas não são o que parecem, tá? Então, você vai ter que ter não é maestria a palavra. Você vai ter que aprender a ter uma resiliência e uma determinação, uma força de vontade muito grande para que você consiga fazer uma reprogramação mental. E não é algo que você vai contratar. Ah, eu vou contratar um reprogramador mental, eu vou fazer aqui umas meditações de reprogramação mental, eu vou usar uma técnica para... Você pode fazer tudo isso? Pode. Vai ajudar? Vai. Mas vai resolver? Não. Tá? Porque é uma virada de chave que é interna. Você quem dá. E é você quem mantém essa chave o tempo todo. É como se fosse aqueles brinquedinhos. Nossa, gente, que legal isso eles estão me mostrando. Como se dentro da cabeça da gente tivesse um... Sabe aqueles brinquedos de... que a gente gira um negócio e sai andando? Aqueles carrinhos que a gente puxa, mas não é aquele negocinho que gira, assim, vai troque, e aí o brinquedinho sai andando. Pronto. Dentro da mente da gente tem um dispositivo que bem parecido com isso, né? Que pouca gente consegue acessar de forma consciente. Isso aí a gente acessa todo dia, o dia todo, de forma inconsciente. É por isso que a nossa mente, ela devaneia muito. Ela é uma coisa que ela nunca para. Quer ver quando você senta para meditar? Você perde a paciência, com 5 minutos você já não aguenta mais. Porque é tanta lorota, é tanta confusão, é tanta tribulação, é tanta mentira, que a mente fica ali... Mas aí onde vem a sacada? A mente, ela não sabe o que é real do que é ilusório, tá? Ela não distingue a verdade da mentira. E eu tô falando isso aqui é cientificamente comprovado, tá? Não é misticismo, não. Você pode pesquisar isso. Neurolinguística, reprogramação mental, são temas que você vai precisar estudar. São temas taurinos e taurinas, que vocês vão precisar se aprofundar, mergulhar. Porque esse mecanismo da mente, ele fica ali contando mentira, contando lorota o tempo todo. E a gente tá nesse véu de Maia, né? Enxergando tudo muito distorcido, tudo muito ao contrário, tudo muito contaminado, tá? Porque aqui vem muito um processo de contaminações, vem muito um processo de distorções, que tudo é, né, gente? Tudo é programado. Programado pelo, né, sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou.
justamente para quê? Para transformar a gente nos robozinhos que hoje nós estamos. Nós não somos, né? Mas hoje estamos. Eu não mais, graças a Deus, já saí dessa. Vocês. E eu sei que tem muita gente que está assistindo que não é mais também, que já saiu dessa. Já consegue enxergar muito mais a realidade. Eu ainda não consigo 100%, ainda não me iluminei não, mas estou no caminho. Mas quanto mais a gente expande a consciência, e quanto mais a gente expande e ancora a consciência crística, porque não é expandir a consciência, qualquer consciência, é expandir e ancorar a consciência crística, tá? Então, quanto mais você expande e ancora a consciência crística, mais iluminado você vai se tornando. Ou seja, você consegue enxergar muito mais. Você consegue enxergar não através de um microscópio a vida, entende? Você consegue enxergar a vida com uma lente de zoom. Só que não é uma lente de zoom que você bota aqui e fica vendo só essa coisa que tá aqui na frente em zoom, não. É uma lente de zoom que faz você ver parecendo que criou vários olhos ao redor de toda a sua cabeça. Ao invés de você ter 2 olhos, imagine sua cabeça inteira cheia de olhos. Nossa, eu ia ser um ser muito estranho, jovem místico. Mas é uma metáfora, gente. É um exemplo para você entender que você ia enxergar a vida realmente de todos os lados, de todos os ângulos, né? Vocês estão acompanhando. Então, o Arcanjo Raguel, ele vem dizendo para vocês se atentarem, expandirem esse campo de visão, cuidarem de fazer essa reprogramação mental e manipularem de forma consciente esse motorzinho que tem dentro da cabeça de cada um. Agora eu sei, gente, eu não sabia, eu juro pra vocês que eu não sabia, eu tô sabendo aqui agora, nesse exato momento, junto com vocês. E eu juro pra vocês que eu vou usar isso muito. Ô, informação bendita, glória a Deus, louvado seja Deus. Porque ao invés de eu me deixar ser manipulada pelo motorzinho, é como se fosse um dispositivo, gente. É como se fosse, não, é um dispositivo. Eu ia dizer que é como se fosse um chip, mas não é um chip, é um dispositivo. Eles estão me mostrando e estão me dizendo. Nossa, que legal, gratidão. Ui. Ah, gosto. Ó, eles estão me dizendo que eu vou começar a trabalhar isso em mim primeiro, como sempre, né? Eu sou sempre a cobaia. Oh, gente, eu sou sempre a primeira cobaia de tudo. Mas é isso, né? Primeiro a gente se trabalha para depois a gente conseguir fazer pro outro, fazer no outro, fazer com o outro. Porque eu só dou aquilo que eu tenho, não adianta, eu não consigo dar pro outro aquilo que eu não tenho. Eles estão me dizendo que eles vão me preparar e eles vão me ajudar, né? A trabalhar comigo primeiro durante um bom tempo. E depois, quando eu estiver pronta, que eu já estiver mestra nisso, e olha, eu aprendo bem rapidinho, viu? Pode ter certeza, eu sou que nem vocês aí, a galera que aprende depressa. Eles vão me permitir auxiliar os meus irmãos, né, que chegarem durante as terapias, para fazer também esse movimento com eles. Que legal, gosto, muita gratidão. Ah, que bom, porque é um dispositivo que ele precisa ser manipulado de forma consciente. A gente tem que tomar consciência dele. Tem como desativar? Não, não tem como desativar. É um dispositivo que ele vai ficar ativo a tua vida toda. Mas você pode... Como se fosse um controle remoto, gente. Entendeu? Ele tá ali dentro. Ele pode ser controlado, né? Pela tua mente de forma inconsciente. Ele pode... Entendi agora. Ele pode ser controlado pela tua mente inconsciente ou ele pode ser controlado pela tua mente consciente. Caramba! E aí, quanto mais você expande essa consciência e você vai assumindo a sua maestria, principalmente diante de tudo aquilo que você pensa, porque o pensamento é a chave, tá fazendo todo sentido. Uma vez uma pombogira me disse, né, numa cerimônia de ayahuasca, o pensamento é a chave que abre e fecha todas as portas. E você precisa aprender a controlar os seus pensamentos. Ela me disse assim, controle os seus pensamentos.
Não deixe os seus pensamentos feito carro desgovernado, sabe? Controle isso. Você tem esse poder, você pode fazer isso. Você pode escolher o que é que você pensa sobre qualquer coisa. Você pode escolher o que é que você pensa. Então, se você tá pensando uma coisa que agora, por exemplo, essa mulher tá falando um bocado de loucura, não tô entendendo nada do que ela tá falando. Ainda assim, você pode escolher alterar esse pensamento. É só você dar um comando. É rápido, é instantâneo. Ah, tá, não. Peraí, eu posso não estar entendendo, mas eu vou voltar do começo, ou então eu vou deixar para assistir amanhã com mais calma. Entende que automaticamente já foi substituído? Da mesma forma, nossa, como essa leitura tá fazendo sentido para mim, que maravilha. E aí vem uma pessoa aqui, fala alguma coisa com você, puf, você já desconectou desse momento presente, da energia que você tá sentindo, né? Às vezes você tá aí emocionado, chorando, e aí chega uma pessoa do nada, e aí atravessa a energia dessa pessoa. Às vezes ela não precisa nem falar com você, às vezes ela só precisa te olhar. E a forma como ela te olha te desestabiliza. E aí você já começa a pensar um monte de coisa ruim, você já começa a se esquecer de tudo que você estava vendo aqui, ouvindo aqui, acessando aí, porque você me ouve aqui, você acessa aí. Você me ouve aqui, você acessa aí, porque as consciências elas chegam dessa forma, né? Então é isso, gente. Controlem, assumam o domínio, assumam o controle sobre os vossos pensamentos. Arcanjo Zadkiel sai para vocês para avisar e alertar que é ensinar e aprender e ensinar. Então, vocês também, junto comigo, todos vocês que assistirem essa leitura, não importa quantas pessoas sejam, pode ser uma pessoa, uma única pessoa, pode ser 1 milhão, não importa. Todos vocês têm essa grande missão de passar isso adiante, de não reter isso para você, tá? É uma consciência crística maior que vem como um presente para a humanidade e a humanidade precisa acessar. E não só sou eu, não só através do canal. Claro, você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, claro. Mas você também tem que exercitar em você, assumir essa maestria e começar a ensinar isso para o teu irmão, para tua irmã, para o teu pai, para tua mãe, para o teu vizinho, para o papagaio, para o periquito. Não precisa. Os animais, eles não sofrem como a gente desses processos mentais horrorosos, tremendos que a gente passa. Os animais, eles vivem em paz mentalmente, de verdade. Então, ensine, aprenda, ensine, mantenha sua mente aberta, inclusive para receber novas ideias, para chegar novos insights de como vocês vão operar com esse dispositivo, tá? Porque esse dispositivo, ele é um dispositivo que ele tem inúmeras maneiras de ser operado, manipulado. E aí você pode literalmente modificar a sua realidade. Você pode transformar a sua realidade como Jesus transformou a água em vinho. Lembra que Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que o que ele fez? Existe uma passagem, né? Onde ele diz isso claramente. Que o que ele fez foi pouco, foi pequeno. Que chegará um dia que muitas pessoas, muitos de vocês farão coisas ainda mais grandiosas do que essas. Entende? E isso faz parte do processo evolutivo. A tecnologia está aí para nos ensinar isso. A tecnologia está aí para nos mostrar isso. Toda essa coisa de inteligência artificial, de tecnologia que a gente está vendo aí agora, tudo isso já existia em outros planetas, tudo isso já existia em outras dimensões, em outras realidades, em outros planos de existência. E está chegando na Terra agora e vai chegar ainda mais, né? Assim como esse dispositivo que a gente utiliza, né, que eu não tinha consciência, e que chega essa consciência nessa leitura, gratidão, tá? Egrégora de Touro, por isso. É algo que tá aí há bilhões de anos, desde que o humano é humano, entende? E o humano se autodestruindo, e o humano destruindo uns aos outros. Por quê? Porque não controla isso aqui.
sacou? Não controla. E no momento que o humano começa a controlar isso, o humano começa a entender que a realidade dele pode ser modificada por ele mesmo, que a realidade dele não depende de outras pessoas para que haja essa modificação, entende? Então eu não dependo do governo, eu não dependo da minha família, eu não dependo do meu marido, da minha esposa, eu não dependo do meu chefe, eu não dependo do meu emprego, eu não dependo de nada, eu não dependo de ninguém, porque tá tudo aqui dentro, ó. Vai ser o que eu vou fazer com isso aqui, que pode me construir ou me destruir, entende? Vai ser o que eu vou fazer com isso aqui, que pode construir ou destruir o outro. Como que eu escolho utilizar isso? Lembrando que toda vez que a gente escolhe utilizar o nosso conhecimento para destruir pessoas, para fazer mal a pessoas, porque tem muita gente, né, gente, que sofre até de influências espirituais e aí a espiritualidade nefasta fica usando ali a mente da pessoa. Só que essas pessoas, elas não crescem, elas não evoluem, elas não são felizes, elas não encontram paz de espírito, elas não encontram repouso tranquilo. Por quê? Porque elas estão empenhadas em fazer mal, elas estão empenhadas em destruir ao invés de construir, seja lá o que for. E automaticamente elas vão colher tudo aquilo que elas plantam, porque a vida é bumerangue, né? Tudo que vai volta. Então não existe possibilidade de você fazer algo e não arcar com as consequências desse algo que você faz. Se você escolhe plantar uma semente de, sei lá, maçã, você não vai colher um pé de uva. Você não vai ver crescer um pé de uva, nem vai colher uva dessa semente de maçã, compreende? E até para que essa semente de maçã, ela realmente cresça o pé e consiga dar essas frutas para você se alimentar, você vai ter que ter escolhido um tempo propício para plantar essa semente. Você vai ter que ter escolhido o solo adequado para plantar. Então você não planta em qualquer momento, você não planta em qualquer solo, você não planta sem arar a terra. E mesmo tendo cuidado do tempo, cuidado do solo, você ainda tem que ter o cuidado de estar sempre regando, porque senão, se faltar água, né, não vai germinar. Compreende? Se a terra ficar seca, o tempo todo não germina. Então existe todo um trabalho que é uma construção. Entende? O mesmo tempo que o ser humano leva para destruir, ele leva para construir. Tudo é escolha. O tempo que você tem hoje, você tem 24 horas no seu dia. Digamos que você durma aí 4 horas por dia apenas. Tem gente que dorme 8, tem gente que dorme 10, mas digamos que você durma 4. O que é que você está fazendo com as outras 20 horas do dia que te restam? Como você está escolhendo? Com quais pensamentos você está escolhendo se conectar? Você tem vivido a sua vida em função de si mesmo ou você tem vivido a sua vida em função de outros? Você tem vivido para outros, por outros? Você tem se esquecido de si mesmo? Você tem se colocado em segundo plano? Porque geralmente quando a gente vive em função dos outros, fica se colocando em segundo plano, quando a gente perde o foco da gente mesmo, o que é que acontece? Isso vai criando uma revolta interna e essa revolta, ela passa a ser uma energia altamente destrutiva, corrosiva. E ali a gente acaba virando uma bomba atômica, que a gente explode e a gente sai destruindo. Por onde a gente passa, a gente explode. É uma bomba atômica ambulante. Explode aqui, explode ali, explode aqui, explode ali, vai destruindo tudo. Só que nesse rastro de destruição vai chegar um momento que a gente vai se explodir junto. Entende? Então a espiritualidade pede para você tomar cuidado com isso, pede para você olhar para você, fazer boas escolhas, se ocupar em plantar boas sementes em um solo fértil. Esse solo é você, esse solo é a sua mente. Se a sua mente está doente, se você está doente, você precisa se curar. Você precisa se trabalhar para se curar. Não vai ser o médico que vai te curar. O médico pode te dar um paliativo para aliviar dores, para aliviar sintomas, mas a tua cura quem empreende é você.
Porque se você está doente no nível físico, é porque o teu emocional está adoecido. O médico vai te dar um paliativo para o físico, mas se você não cura o emocional de fato, e esse trabalho só quem pode empreender é você, não é o médico, não é seu terapeuta, não é seu psicanalista, é só você. O terapeuta ajuda, o psicanalista ajuda, o psicólogo ajuda. Tudo isso ajuda, mas quem realmente faz é você. Você vai permanecer doente e muito provavelmente você vai perecer com essa doença. Mas ela tá aí por quê? Porque você não olhou para ela, porque você não cuidou dela como deveria, porque você não estava fazendo certo. Entende? Ou estava até fazendo certo, mas não estava fazendo o certo do jeito certo. Sacou? Recado final, Arcanjo Chamuel, falando para algumas pessoas do signo de Touro que ele está pessoalmente ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Que lindo! Então, Arcanjo Chamuel é o arcanjo do amor, né? É o arcanjo do raio rosa, regente do raio rosa. Que lindo, junto com Caridade, que é seu complemento divino. E Arcanjo Chamuel, ele está providenciando o reencontro de almas gêmeas compatíveis, tá? Porque existem almas gêmeas que são apenas para a realização dos resgates kármicos. Então, esses relacionamentos de alma gêmea, a gente tem que estar sempre muito atento, porque se for só resgate kármico, vai dar certo por um tempo, depois vai desandar, e aí você vai ter que ter uma consciência para você abdicar, abrir mão. Por mais que você goste, por mais que você ame, por mais que você saiba que, nossa, a gente está junto desde outras vidas, não importa, né? Mas se existe um tempo certo ali para fazer o resgate, você ensina o que tem para ensinar, aprende o que tem para aprender e segue teu caminho. Para que abra espaço para você encontrar uma alma gêmea que verdadeiramente esteja alinhada com você. Alinhada no sentido de que, vibracionalmente, vocês têm que estar vibrando na mesma frequência, na mesma energia. Vocês têm que estar buscando caminhar para a mesma direção, tá? Nunca andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, você não vai conseguir chegar longe com ninguém se você está querendo ir para a direita e essa pessoa quer ir para a esquerda. Você só vai conseguir ir longe com alguém se vocês dois estiverem caminhando na mesma direção e principalmente se os dois estiverem lado a lado. No momento que há uma separação, que um passa na frente e o outro fica atrás, não importa se é o homem, se é a mulher, não importa se é um casal homo ou heterossexual, aqui eu não estou falando de gêneros, estou falando de pessoas, onde há essa disparidade, né? Um na frente, outro atrás, ou então um lá em cima e outro aqui embaixo, porque às vezes há, né, essa questão com os complexos de superioridade, de inferioridade, aí também já é o momento de separação. Por quê? Porque vocês não vão conseguir caminhar juntos, vocês já estão fora de frequência. A frequência vibracional, vocês precisam estar juntos, lado a lado, né? Não é um lá na frente, outro cá atrás, um lá em cima, outro cá embaixo, é juntos, lado a lado, e juntos caminhando na mesma direção, em busca, né, do mesmo sentido. Eu tenho um sentido de vida aqui, essa pessoa tem um sentido igual. Eu tenho que viver a vida igual a dela? Não. Ela tem que viver a vida igual a minha? Não. A gente tem que trabalhar com a mesma coisa? Não. Tem que pensar igual? Não. Não é isso. Mas é estar alinhados vibracionalmente. Você sabe quando você está alinhada. Você sabe quando você está alinhado vibracionalmente com uma pessoa. Porque a energia, ela flui livremente, ela flui sem barreiras, sem bloqueios. Quando existe o alinhamento, existe a paz, existe a ordem. Agora, se tá caótico, se tá o tempo todo conflituoso, sabe? Se a comunicação entre vocês está ruidosa demais, esqueça, porque vocês não estão na mesma energia, não estão na mesma vibração, tá? E aí não vale a pena investir, mesmo que seja um relacionamento de alma gêmea. Você pode abrir espaço para conseguir uma alma gêmea mais compatível para você, tá bom? Um beijo no seu coração, gratidão infinita por estar aqui. Se fez sentido para você, me ajude curtindo, comentando, compartilhando essa leitura, se inscrevendo também aqui, né? Seguindo também, ó. Vale a pena, viu?
A gente não vai se desgrudar mais, não. Um beijo no seu coração. Axé. Ou